Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 55. Ontem foi um dia muito especial, porque a Ana veio. E ontem eu tinha uma passagem para ir para a Sérvia, para buscar a Ana e entrar com ela em Portugal juntos, apenas para isso, ok? Porque ela ainda está no processo de residência, então a gente entraria juntos. Só que quando eu cheguei ontem no aeroporto, ou na verdade sexta-noite, o meu voo foi cancelado. Eles cancelaram porque eles disponibilizaram mais assentos para você comprar do que realmente tinha no avião. Então eles fazem isso porque muitas pessoas desistem de ir para voos, né? E aí quando tem mais pessoas do que assentos, aí eles lucram de alguma forma com isso, né? Porque eles entram. Então eu fiquei muito triste porque eu não iria lá para voltar com ela. Mas eles deram 400 euros pra gente, reembolsaram a passagem e me deram um hotel. Então, eu fiquei, amém, isso é muito bom, né? Não foi tão ruim. Mas aí eu pensei, nossa, mas a Ana, ela ainda não tem a residência aqui. E aí eu já fiquei triste de novo. E se ela não conseguir entrar? E se eu ficar ainda mais um dia, ou até mesmo mais 5 dias, ou mais uma semana sem ela aqui, né? E aí eu fiquei triste de novo, mas eu tive hotel, então eu fui pro hotel. Eu pedi já era muito tarde, estava com muita fome, eu pedi um Uber Eats, né, pra comer. E quando o delivery guy estava chegando com a comida, ele passou pelo hotel e ele continuou. E eu comecei a mandar mensagem pra ele, um pouco desesperado, era meia-noite. Aí ele continuou e ele começou a cruzar a ponte que vai pra Almada, um cara do delivery. E aí eu comecei a ficar triste com isso, de verdade, né? Mas eu cheguei a pecar. Eu fui rude com ele por mensagem. Falei, o que você está fazendo? Eu tô com fome, já é tarde, por que você não vem? E o nome dele não era um nome português, então no meu pensamento eu cometi pecado. No meu pensamento eu comecei a caluniar. No meu pensamento eu comecei aqui se fala asneiras no meu pensamento. Eu disse uma asneira no meu pensamento. E eu fiquei bem triste com isso. Mas então, depois eles me reembolsaram, eu pedi de novo e depois veio. E no dia seguinte eu tive um bom tempo com Deus. Amém. No dia seguinte, quando eu fui orar, até então, pra mim estava tudo bem, né? Eu fui orar e eu comecei a chorar na minha oração. Eu me quebrantei na oração. Eu pensei, Deus, Jesus não faria isso. Jesus não faria isso. Jesus enviaria uma mensagem, sim, o que você está fazendo não é certo, mas eu amo você. Eu quero te convidar para o culto amanhã. Quem sabe ele não estaria aqui hoje se eu agisse como Jesus agiria. E isso eu me quebrantei, eu chorei muito na minha oração. E tem uma escritura em Isaías 55, versículo 8. A Bíblia diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Aqui a Bíblia diz que a justiça de Deus é maior do que a nossa própria justiça. O que nós consideramos ser justo hoje, Deus talvez ele considere uma outra coisa ser justa. Vocês têm ideia do quão grandioso Deus ele é? Deus é infinito. Sim. Deus é gigante. Deus é capaz de preencher o vazio que tem no seu coração. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Quão alto o seu pensamento pode chegar? Se você pegasse um adesivo na sua mão agora e tivesse talvez essa parede aqui, fosse um pouco mais alta, e você pulasse o máximo que você conseguisse, com terno não dá para pular muito, né? Eu pulasse o máximo e colasse o seu adesivo. Esse é o tão alto que o seu pensamento consegue chegar. O pensamento de Deus está muito mais alto do que isso. Temos a atmosfera, que nós vemos os aviões. Esse é o primeiro céu. Temos um segundo céu que seria o universo, que vemos as estrelas. E temos um terceiro céu, que é o céu onde Deus está. Esse é o tamanho, a altura que estão os pensamentos de Deus, amém? Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Por quê? Porque a justiça de Deus é maior do que a nossa própria justiça. Então, quando acontecem coisas na nossa vida, situações, nós queremos julgar as situações.
Sim. Ah, isso aconteceu comigo, foi bom. Aí depois, não, isso aconteceu comigo, não foi tão bom, foi ruim. Ah, não, mas agora foi bom, mas agora foi ruim. E aí a gente começa a ser escravo da situação. E começamos a viver de acordo com o que acontece com nós. Começamos a viver de uma maneira a reagir à situação e não a agir na situação. Mas você não sabe o que é bom e o que é ruim. Você não é capaz, eu não sou capaz. Talvez se o cara do delivery ele tivesse chego na minha casa, na volta ele poderia sofrer um acidente. Eu não sei o que pode acontecer. Quem sou eu para julgar os pensamentos e as intenções de Deus? Talvez o avião que eu pegasse aconteceria algum problema. Talvez tudo poderia acontecer. Talvez eu nem receba esse dinheiro, porque eu acho que eu não vou receber esse dinheiro, porque eles vão dar. Demora um mês para receber. Talvez se eu recebesse, eu faria algo ruim com esse dinheiro. Quem é você? Quem sou eu para julgar as intenções de Deus? Jesus, na Bíblia, nós vemos que Jesus trata as pessoas também de acordo com a justiça dele. Ele fala para o rico, venha tudo que você tem e dê aos pobres, e o rico não quer fazer isso. Depois ele fala para Zaqueu, apenas metade do que você vendeu já é o suficiente. Sim. Por que ele lidou com duas pessoas de maneira diferente? Porque Deus sabe as intenções do coração do homem. Sim. Deus sabe o que passa no seu coração, Deus sabe o que passa nos nossos pensamentos. Não podemos julgar as situações. Tem um conto asiático muito legal, chama O Homem e o Cavalo. Eu vou contar para vocês. Num vilarejo distante, vivia um velho camponês conhecido por sua sabedoria silenciosa. Um dia, seu único cavalo, que ele usava para trabalhar a terra, fugiu para as montanhas. Os vizinhos, ao saberem, vieram consolá-lo. Que tragédia! Que má sorte perder seu único cavalo. O velho calmamente respondeu, talvez seja ruim, talvez não. Quem pode saber? Alguns dias depois, o cavalo retornou e trouxe consigo 3 cavalos selvagens. Os vizinhos, admirados, exclamaram, que sorte incrível! Agora o senhor tem 4 cavalos. O velho apenas disse, talvez seja bom, talvez não. Quem pode saber? Na semana seguinte, o filho do camponês tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando a perna. Os vizinhos, com pesar, disseram, que desgraça! Seu filho agora está ferido e incapacitado. O velho novamente disse, talvez seja ruim, talvez não. Quem pode saber? Alguns dias depois, o exército do rei chegou à aldeia, convocando todos os jovens para a guerra. Mas o filho do velho, por estar com a perna quebrada, foi deixado para trás. E os vizinhos, emocionados, disseram, seu filho foi poupado, que bênção! E o velho apenas repetiu, talvez seja bom, talvez seja ruim. Quem pode saber? O título da pregação hoje é Deus é quem sabe de todas as coisas. Deus é quem sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada, amém? Nós achamos que sabemos de muita coisa, mas não sabemos de muita coisa. Eu, antes de ser discípulo, era ateu. E a Bíblia diz em Salmos 14, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Né? É tolice ser ateu. É uma tolice moral você ser ateu. Porque Deus sabe de todas as coisas. Olha lá em Atos capítulo 21. Vamos, irmão. Vamos, Lucas. Atos 21, versículo 24. Nós estamos estudando o livro de Atos. Vamos lá, Lucas. Versículo 24 diz... Aqui, para dar um contexto, Paulo, ele saiu de Éfeso, ele passa por alguns lugares e ele chega até o ponto em que ele quer ir para Jerusalém. Ele quer voltar para Jerusalém, pregar a palavra, e ele já sabia que lá em Jerusalém ele seria preso e seria enviado para ser julgado depois em Roma, que é onde ele seria decapitado. E a caminho de Jerusalém, ele passa por algumas dificuldades. Em Jerusalém ele é recebido pelos irmãos. E olha o que acontece com Paulo no versículo 24. A Bíblia diz, participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. O que acontece aqui? Paulo ele volta para Jerusalém, e lá em Jerusalém nós tínhamos a igreja em Jerusalém. E lá tinha muitos judeus que se converteram ao cristianismo. Só que esses judeus eles tinham um pouquinho de preconceito com os gentios
que tinham se convertido ao cristianismo. Eles ainda tinham no coração que eles precisavam passar pelos rituais dos judeus para serem discípulos. E a boa notícia é que nós não acreditamos nisso, amém? Se você veio da Guiné-Bissau, se você veio do Brasil, se você veio de Portugal, se você veio da Holanda, da Rússia, todo mundo pode ser um discípulo de Jesus. Aqui a igreja, eu diria que é a igreja mais diversificada da Europa aqui. Por quê? Porque nós temos pessoas de todos os lugares aqui. Temos americana, temos holandês, temos de todos os lugares, porque nós acreditamos nisso. É muito triste ver igrejas hoje em que só entram brasileiros, em que só entram portugueses. Aí você vai numa igreja que entra português, o padre... Você vai numa igreja que entra brasileiro, é aquela... Não, a gente precisa dos dois. A gente precisa dos dois, amém? A gente precisa da verdade e do Espírito, né? E aqui o que acontece em Jerusalém é que os discípulos começam a ter um pouquinho de preconceito. E aí Paulo, sendo uma pessoa humilde, ele passa pelos rituais dos judeus, mesmo sem precisar fazer isso, para ganhar os judeus. Foi como se fosse uma injustiça com Paulo. Depois no versículo 26 a Bíblia diz: no dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. No versículo 27. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Ou seja, Paulo mesmo passando pelo processo de purificação, os judeus, não. Você não está fazendo algo de errado aqui. Então eles agarram Paulo enquanto Paulo estava pregando no templo. O que você é disposto a fazer para ganhar as pessoas para Cristo? O que falta para você fazer para que você possa ganhar alguém que não é parecido com você para Cristo? Talvez seja fácil você ganhar alguém que é do mesmo gênero que você, da mesma face que você, da mesma nacionalidade que você, que gosta da mesma... Talvez seja fácil para você isso. Sim. Mas e as pessoas que não se parecem com você? O que falta para você dar aquele passo a mais de fé? E aprender talvez o sotaque da pessoa, aprender talvez a cultura da pessoa. Eu quero um dia gostar mais da cultura de Portugal do que os próprios portugueses. Eu quero um dia os portugueses cheguem e falem: nossa, você gosta muito da cultura de Portugal. Para que eles possam ouvir da palavra de Deus, amém? E foi o que Paulo fez. Mas mesmo assim, eles não ouviram. Mesmo assim, eles agarram Paulo. E no versículo 29, anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo da cidade com Paulo, e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Eles fazem um julgamento de que Paulo trouxe alguém para o templo, alguma pessoa que era de Éfeso para o templo. Ou seja, eles começam a cometer injustiças com Paulo. Mas nós não sabemos o que são injustiças ou não, porque para a gente pode ser uma injustiça. Para Deus, Ele sabe de todas as coisas. No versículo 34. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser agarrado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Paulo foi preso pelos judeus. Bateram em Paulo, sendo que ele estava tentando ganhar os judeus aqui para Cristo. Bateram nele. E os romanos, vendo isso, essa confusão, o que esses judeus, esses hebreus estão fazendo, eles começam a proteger Paulo para entender o que estava acontecendo ali. E no versículo 38 a Bíblia diz: não é você, o egípcio, que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Eles começam a falar: Paulo, não é você aquele egípcio que... Eles começam a... Eles não fazem ideia o porquê... Nem Paulo sabia porque ele estava sendo destruído aqui. Ninguém sabia o porquê Paulo estava apanhando aqui. Porque Paulo sofreu uma injustiça. E no versículo 39, Paulo diz: eu sou judeu. Como assim eu sou egípcio? Eu sou judeu. Sou cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. E no próximo capítulo, ele faz uma pregação bem famosa ao povo. O que nós vemos aqui?
Muitas injustiças aconteceram com Paulo, mas Paulo confiou na soberania de Deus. Sabedoria é entender a soberania de Deus. O que é soberania de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Nós não. Por isso nós confiamos em Deus. Sabedoria é esperar e não julgar as coisas de maneira precipitada. Ah, isso não foi bom que aconteceu comigo. Ah, isso, você não sabe. Talvez o que está acontecendo com você agora é o que vai ajudar alguém espiritualmente a se tornar um discípulo. Talvez o que aconteceu com você é o testemunho que você vai dar aqui e ajudar outras pessoas a serem discípulos. É verdade. Nós não podemos ser orgulhosos e falarmos, não, eu sei o que está acontecendo comigo. Nós não sabemos. Sim. Para de julgar. Nós precisamos apenas viver a nossa vida, praticar o que é certo de acordo com a Bíblia e ficar feliz com o que vier. Se acontecer algo, você fica feliz, porque a Bíblia diz: alegrem-se sempre. Sim. Confie na sabedoria e soberania de Deus. Amém. Sim, meu irmão. Você pode pensar, eu faço parte de uma igreja missionária. Uns vão pensar que isso é bom, porque eu vou ver a igreja crescer e vou ter filhos espirituais. Outros vão achar, não, mas isso é ruim, porque vai ser muito esforço e eu vou ter que cuidar de muitos filhos espirituais. Você pode pegar a mesma situação e achar que é algo bom, é algo ruim. Você não sabe o que pode acontecer. Apenas Deus sabe. E algo que nos anima é em Romanos 8, 28. Sim. Amém. Romanos 8, 28. Deus nos dá as coisas, tudo acontece na nossa vida porque Deus nos ama. Sim. Porque Deus nos ama. Primeiro ponto. Deus não habita onde existe amargura. Amém. Deus não habita onde existe amargura. A amargura é querer se colocar na posição de Deus. A amargura é falar, Deus, isso que aconteceu comigo foi ruim, então eu estou amargurado. Eu não vou perdoar essa pessoa. Amargura é se colocar na posição de Deus. Ficar amargurado é não entender a soberania de Deus. Ficar amargurado é achar que seu padrão de justiça que você criou na sua mente pequena é melhor do que o padrão de justiça de Deus. Para alguns de nós, coisas bem fortes e bem pesadas já aconteceram na nossa vida. E isso é compreensível. Eu já conheci pessoas que foram abusadas. Eu já conheci muitos tipos, ao estudar a Bíblia com as pessoas. Isso é mais normal do que nós pensamos. E isso tudo é compreensível. Mas estarmos amargurados com algo que aconteceu conosco e não perdoar alguém porque essa pessoa nos machucou, ou até mesmo pedir perdão a Deus, não fazer isso é compreensível, mas não é aceitável. Quando nós olhamos para a cruz e vemos o que Jesus passou por nós, nada se coloca aos pés da cruz de Jesus. A maior injustiça mesmo foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Um homem perfeito que não precisava passar por aquilo. Mas agora tem coisas que, para ser bem sincero, nem compreensíveis às vezes são. São aqueles pequenos pensamentos de amargura que nós temos aleatoriamente. E que nós alimentamos esses pensamentos e isso pode se tornar algo gigante. Eu vim da igreja de São Paulo. E lá na igreja de São Paulo, eu estava na região leste, porque a igreja era muito grande, então tínhamos regiões nos cultos. E eu decidi ir para a região oeste, para estar lá com o oeste. E eu fui lá no culto, eu sentei na segunda fileira e na primeira fileira tinha o Danilo e Carol, que lideravam a região oeste. E a Carol virou para mim e falou, Lucas, o que você está fazendo aqui? Aí eu não soube o que responder, eu estava só visitando, né? E aí ela se voltou e continuou cantando e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Nossa, por que ela perguntou isso para mim? Será que ela não me quer aqui? Será que as pessoas não me querem aqui? O que realmente eu estou fazendo aqui? Acho que eu tenho que voltar para a região leste. Acho que essa região leste não é legal. Eles não são... E eu comecei a criar coisas na minha cabeça. Eu fui falar com o Vini, meu discipulador. Aí o Vini segurou um pouco o riso, eu pude ver, porque é algo tão pequeno. E depois eu fui falar com a Carol. E a Carol chegou pra mim e pediu perdão. Perdão, irmão, eu só perguntei porque você geralmente não vem aqui. Né? E ela pediu perdão e eu pensei, nossa, onde que eu tava com a minha cabeça? O que eu tava pensando? Que amargurinha? E às vezes nós temos pensamentos assim. Sim. E a gente precisa lidar com isso. Porque se nós deixamos isso
isso se torna uma bola de neve. Sim. E nós começamos a criar, como o Douglas falou, um sistema na nossa cabeça e a gente começa a ficar uma pessoa amargurada, aquela pessoa rabugenta, sabe? Aquela pessoa de mais idade que é rabugenta, que não gosta. Você pensa numa pessoa assim, mas tudo isso começa agora, Sim. com os nossos pensamentos. Você pode pensar, nossa, o cabelo dessa irmã não tá tão legal hoje. Nossa, eu não gostei do que o pastor falou hoje no culto. Esse irmão, acho que ele não gosta muito de mim. E a gente começa a alimentar essas coisinhas e se você não lida com isso, são raposinhas, como a Bíblia diz. Que se a gente não mata na hora, isso pode se tornar algo muito pior. Qual a solução para esses tipos de pensamentos? Temos 3 passos para podermos solucionar a amargura. Primeiro, fale com Deus. E às vezes quando você falar com Deus, você falar em voz alta, você vai ver o quão estúpido é o que você está pensando. Fala com Deus primeiro, não fala com uma pessoa. Fala com Deus. Depois, fala com o discípulo mais próximo da sua vida hoje. Eu espero que seja seu discipulador e sua discipuladora. Amém? Amém. Fala com o discípulo mais próximo hoje e essa pessoa vai te ajudar a entender que talvez isso não seja algo real. E em últimos casos, depois de falar com a pessoa mais próxima, fale talvez com alguém que você viu, talvez até o pecado da pessoa e ficou amargurado com isso. Posso te contar um segredo? Existe pecado aqui na igreja. Uau. Sim. Não sabia. Bizarro isso, né? Sabe por quê? Porque você está nela. Sim. Eu estou nela. É óbvio, nós somos pecadores. Então é óbvio que nós vamos nos deparar com situações, e agora que a igreja está crescendo, que nós vamos ver pessoas pecando. E o que nós precisamos fazer? Não ser fake. Não ser amargurado, mas orar, falar com o discípulo, depois falar com a pessoa, ajudar a pessoa, amém? Amém. Essa deve ser, olha lá em 1 Reis, capítulo 21, uma escritura incrível. Vamos, Lucas. 1 Reis, capítulo 21. Olha só o que acontece, olha só como a progressão da amargura ela acontece. Versículo 1, a Bíblia diz: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei da Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta. Acabe era um rei. Ele chega para Nabote e fala: Nabote, me dá a sua vinha, porque eu quero usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor. Ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Então, primeiro, Acabe, ele fica aborrecido com Nabote. Ele fica amargurado. Ele fica... E o que ele faz depois? No versículo 4, no final. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e se recusou a comer. Uau. Ele ficou amargurado. Nossa, você não quer me dar sua vinha? Era alguém mimado. Né? Você não precisa ser jovem para ser mimado. Né? Você pode ser um rei e ser mimado. Né? Ele fica mimado, mas tudo começou porque ele ficou aborrecido com Nabote. E depois, no versículo 5, sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que você não come? Com muitas perguntas, não? Versículo 6, ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em meu lugar. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Parece uma criança mimada, né? Eu não consegui o que eu queria, então agora eu estou triste. Sim. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma. Anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Olha o que uma pequena amargura, olha a progressão disso. Sim. Agora a esposa de Acabe estava liderando Acabe. Olha como foi a progressão. Não, eu vou conseguir isso para você. Faça isso que eu vou fazer. A Bíblia, nós sabemos que os homens são quem lidera. Amém. As mulheres se submetem. Amém? Amém.
Então, mas é que, por causa da amargura de Acabe, a mulher tomou a frente. E olha o versículo 8. Então ele escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum, e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele, e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Olha a progressão do pecado da amargura. A mulher liderou, e aí qual que é o estágio final? Homicídio. Alguém morreu. Olha que bizarro. E Nabote realmente ele morre. Ou seja, se você não lida com a sua amargura hoje, quando está na raiz, se você não corta isso pela raiz, isso pode gerar a sua morte espiritual. Isso pode gerar a morte espiritual de outras pessoas. Se você não lida com a sua amargura. A amargura começa com algo pequeno e depois fica profundo. A amargura é querer saber mais do que Deus sabe. É achar que a situação que Deus te colocou é para te fazer mal. Quando nós nos deparamos com Jesus na cruz, não há justificativas para estarmos amargurados. Essa semana eu escutei de um discípulo que quanto mais antigo na fé, mais amargurada a pessoa fica. Mas isso não é verdade. De onde você tirou as coisas? Da Bíblia? Está escrito isso na Bíblia? Não. Talvez essa lógica seja uma lógica que funcione no mundo. E quanto mais alguém fica velho, como pessoa mais amargurada, talvez isso funcione. Mas no reino de Deus isso não funciona. Amém? Isso não funciona. Eu olho para o Douglas, por exemplo, que tem há 8 anos como discípulo, não? E ele compartilhando aqui. Entende? Eu olho para o Michael Hart, há 35 anos. Michael Hart não é alguém amargo. Ele ama a Deus. Quanto mais velho espiritualmente, não é que você vai ficar mais amargurado. Amém. Você deve ficar, na verdade, menos amargurado, amém? Porque você está mais tempo com Jesus Cristo. Olha lá em Esdras, capítulo 4, versículo 1. Alguém que diz essas coisas não é um discípulo. Que mais velho, mais amargurado. Esdras 4, versículo 1, a Bíblia diz: quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Vou fazer uma pausa. O que está acontecendo aqui nesse contexto? O povo de Deus, os judeus, eles estavam sob exílio do Império Persa. Depois que os babilônios destruíram o templo de Israel, fizeram eles em cativeiro, e aí nós temos os persas que conquistaram os babilônios e agora eles estavam sob domínio dos persas. Só que o rei da Pérsia, ele permite com que alguns dos judeus, que a Bíblia diz no capítulo 1 que Deus moveu o coração deles, ele permite que esses judeus se voltassem para Jerusalém para reconstruir o templo que antes foi destruído. E quando eles voltam para Jerusalém, esses judeus, eles se deparam com algumas pessoas que existiam lá. E essas pessoas dizem a eles: olha, deixe a gente ajudar vocês a reconstruir esse templo de Israel. Olha o versículo 3. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Ou seja, os mais velhos, os habitantes que estavam lá há mais tempo, os que moraram lá há mais tempo, ficaram amargurados e com ódio ao ver pessoas novas construindo o templo de Deus. Eles ficaram tão bravos que a amargura deles fez com que eles contratassem pessoas para perturbarem a construção do templo de Deus.
Se você não se arrepender da amargura que você tem hoje, isso vai impedir que o reino de Deus cresça, que o reino de Deus seja construído. Se eu não me arrepender da minha amargura hoje, o templo de Deus que nós estamos construindo, que não é um templo físico, é um templo espiritual, ele vai ser impedido de ser construído. Porque a nossa amargura não só afeta nós, mas afeta outras pessoas também. A Bíblia diz em Colossenses 3,13 para suportarmos uns aos outros e perdoarmos uns aos outros. Não é engraçado que a Bíblia diz suporte uns aos outros? Sim. Às vezes é difícil suportar uns aos outros, né? Principalmente nas repúblicas, né? Às vezes é um pouquinho difícil. Eu morava em república e era muito difícil, não para mim, mas para as pessoas me suportarem. Né? O Danilo lembra disso, o Douglas lembra disso, né? Eu não era uma pessoa fácil, né? Mas isso foi bom para eles, porque eles aprenderam a perdoar, amém? Eles aprenderam a lidar com a amargura, né? Quando eu era solteiro, eu era uma pessoa um pouco bagunçada, né? Dormia tarde, muito barulhento, fazia barulho. Aí tinha uma regra na República, que era depois das 10 ninguém faz barulho. Só que eu não ligava muito para essa regra, né? Mas foi bom, ajudou eles a trabalharem o perdão, né? A Bíblia diz suporte uns aos outros. Nós precisamos suportar uns. Assim, se você vir algo em alguém, aqui nessa sala, algo errado que a pessoa precisa mudar, não fique amargurado por isso. Fale com a pessoa. Se você não tem certeza se aquilo é errado, não fale com outro discípulo. Tente ajudar. Você não fazer isso, você está em pecado. Não, isso é o pecado de omissão. É saber o que tem que fazer e não fazer. Isso é pecado. Isso é falta de coragem, isso é covardia. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que os covardes, eles herdarão o enxofre e o inferno. Se você não fala, se você é covarde, você tem que tomar cuidado com isso. Mas ao mesmo tempo, não é para chegar e começar a bater em todo mundo. Né? Precisamos falar com amor, com sabedoria. Como foi a pregação no último culto, né? Sentir o que a pessoa sente, ter compaixão, mas ao mesmo tempo falar. Amém? Amém. Segundo e último ponto. Deus habita onde há humildade. Olha lá em Isaías capítulo 57. Isaías 57. Obrigado. Versículo 15. Pode ficar. Caiu as linhas do tempo de vários estudos. Só não lê. Isaías 57:15, a Bíblia diz: pois assim diz o alto e sublime, o Deus, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Deus habita onde há humildade. Onde as pessoas... Deus não habita em um lugar físico mais. Isso não acontece. Você vai para a Alameda, você vê aquela igreja universal, gigante. Deus não habita ali. Deus habita no coração das pessoas contritas. Muito bom. Deus habita dentro de nós. Independente se a gente está no hotel ou no parque. Por que eu estou pregando isso? Porque nós latino-europeus ou latino-americanos, nós podemos facilmente guardar rancor das pessoas. Eu já vi muitas pessoas na rua com rancor, com raiva. Quantas vezes eu passeio com a Olímpia, né? E às vezes eu passeio com ela sem a cordinha, né? Sem o lixo, sem... E às vezes eu recebo pessoas com muito rancor, né? Tipo, nossa, você não põe o seu cachorro numa... E ficam amarguradas. Muitas pessoas são assim, mas assim, elas passaram por algo na vida delas. Nós temos que sentir o que elas sentem também. Entende? Nós precisamos ter um coração humilde e contrito. Amém. Né? Como, por exemplo, o exemplo que eu dei da Carol. Né? Depois, lá na região oeste, ela foi liderar a igreja em Peru, junto com o Danilo, né? E depois eu fui lá para Peru ajudá-los a liderar a igreja e eu virei o melhor amigo da Carol e do Danilo. Às vezes até mais da Carol do que do Danilo, né? Ainda que o Danilo é um grande amigo meu também. Mas nós viramos amigos. Por quê? Porque eu vi que a Carol era uma pessoa humilde. A amizade só é construída quando uma pessoa, pelo menos, é humilde. Sim.
Se as duas pessoas forem orgulhosas, é impossível, elas vão ficar se bicando. Né? Você já pôs 2 galos no mesmo lugar? Eles começam a se bicar. Uma pessoa precisa ser humilde para que isso aconteça. Perdoar é algo muito forte. Isso pode mudar alguém. Porque às vezes a pessoa sabe que ela cometeu um erro. E quando você diz eu te perdoo, isso é muito forte. Isso faz... Quantas vezes pessoas já me perdoaram e eu percebi, por exemplo, anteontem, quando eu vi o meu pecado, eu vi o que eu fiz e eu pensei, nossa, eu preciso perdoar essa pessoa e não ficar amargurado com essa pessoa. Isso é algo forte, irmãos. O perdão é algo incrível. O cristianismo é sobre perdão. Nós precisamos ser rápidos em perdoar as pessoas e não guardar rancor conosco. Tem um exemplo muito interessante da rainha Isabel de Portugal. Não a princesa Isabel do Brasil, amém? A rainha Isabel de Portugal, no século XI. Ela foi prometida a casamento quando ela tinha 12 anos de idade. E ela era uma pessoa de uma família muito nobre, de um reino muito nobre aqui em Portugal. E ela foi prometida a alguém chamado Diniz, ao rei Diniz. Esse rei Diniz, ele chegou a trair a rainha Isabel. Esse rei Diniz foi um rei, a história relata que ele tinha uma personalidade muito forte. E ele era alguém muito estúpido às vezes, alguém que traía. E essa rainha Isabel, ela suportou. Ela teve um coração contrito, um coração humilde. Até que chegou um momento, quando eles estavam mais velhos, e eles tiveram um filho, chamado Dom Afonso IV. E esse Dom Afonso, ele se pôs contra o pai dele, o rei Diniz. E o rei Diniz e Dom Afonso pegaram as suas tropas e foram ao campo de batalha para lutar entre eles. O pai contra o filho. Uau. Até que a rainha Isabel soube disso, correu até o meio do campo de batalha, se colocou em joelhos e falou, perdoem-se, não façam isso. Olha o sofrimento que você causa em mim. E depois disso, eles não lutaram. E teve paz. Por quê? Porque o coração de alguém humilde é capaz de parar guerras. É capaz... Se o Zelensky ou o Putin é humilde, não, ok, eu estou disposto a parar, eu estou disposto a aceitar um acordo de paz. Sim. Só basta um deles fazer isso. Sim. E a paz reina. Nós precisamos ser humildes. Não só humildes aqui, mas nas nossas casas. Amém. Com as pessoas com as quais nós vivemos. Amém? Amém. Como vamos mudar Portugal? Como? De maneira contrita e humilde. Amém. Amando as pessoas. Sim. Não julgando as pessoas. A Bíblia já julga as pessoas. Sim. Deixa isso para a Bíblia fazer. Deixa isso para os estudos bíblicos. Porque os estudos bíblicos, nós somos julgados pela Bíblia quando as pessoas abrem a Bíblia com a gente. Isso já acontece. Não precisamos julgar as pessoas. Estudar a Bíblia com alguém, nossa, essa pessoa, ela não vai ser uma discípula por causa disso, e ter fé negativa, e começar a julgar, e começar... Não, deixe com que a Bíblia julgue. Nós apenas amamos as pessoas. Amém. Um dia, as 159 cidades de Portugal serão evangelizadas. Amém. Você tem fé nisso? Sim. Isso só vai acontecer quando nós formos humildes. Quando encontrarmos pessoas humildes, que vão estudar a Bíblia, vão ser batizadas, vão ser discípulas e vão continuar humildes para serem treinadas e irem para essas cidades e ver Portugal ser evangelizado, amém? Amém. É assim que Portugal será evangelizado, não com guerras, não com que... Não, você vê os vídeos às vezes na internet, né, nas redes sociais, de muçulmanos argumentando contra as pessoas, da famosa Guerra Santa dos muçulmanos. Você vê até pessoas da comunidade LGBT. E nós hoje estamos num mês triste para Deus. Um mês terrível. Como que você pode chamar o mês, a campanha, do mês do orgulho? Sim. Isso é um pecado. Porque no mês da humildade... Olha que bizarro isso. Sim. Você chamar de mês do orgulho LGBT. Isso é terrível. Não há orgulho nisso. E sim, não há orgulho de ser LGBT, mas há orgulho neles. Há orgulho no sentido de pecado. Onde pessoas argumentam, você vê na internet pessoas argumentando, e aí você vê aquelas pessoas de extrema direita indo lá e argumentando contra eles, e aí você vê também outras pessoas vindo e argumentando, e é bizarro, mas não é assim que Portugal vai mudar. Portugal vai mudar com discípulos humildes, com discípulos contritos, com lágrimas, com suor, com sangue dado pela batalha,
pelo campo missionário. E assim Portugal será evangelizado, porque Deus é quem sabe de todas as coisas e para Ele te dá todas as glórias. Amém. Amém.